Senhor presidente, quero aproveitar esse tempo para falar do nosso município. Algumas questões, inclusive, que foram trazidas aqui nessa sessão de hoje, mas antes queria ler aqui uma matéria de um acontecimento que... perfeito, aqui, colegas, ó, as nossas reivindicações, já tem o nosso tempo ali para a gente poder acompanhar. Muito bom. Já queria falar sobre um acontecimento dessa semana, para que a gente possa, e acho importante trazer esses temas para que a gente possa apresentar para a nossa população, para que a gente possa informar as pessoas e pensar, de fato, na política que nós queremos no nosso país. E trago isso, inclusive, porque esse prefeito foi citado várias vezes pelos colegas aqui como um prefeito exemplar nas suas medidas, mas essa semana nós tivemos a notícia de que ele é líder de uma organização criminosa. Portanto, nem sempre tudo aquilo que reluz é ouro, vereador Libardi. Nós temos que cuidar, porque muitas vezes, com essa história de rede social e muito do que se vive da aparência nessa sociedade, a gente não sabe o que de fato está por trás de tudo isso. Então, vou ler o início da matéria. Rodrigo Manga. Quem é o prefeito tiktoker de Sorocaba apontado como líder da organização criminosa pela Polícia Federal? Reeleito em 2024, Rodrigo Manga, do Republicanos, um dos alvos da operação contra desvios na saúde, assumiu a prefeitura em 2021, depois de 2 mandatos como vereador. Em 2025, ele ganhou fama com vídeos chamativos, usando desinformação que lhe renderam milhões de seguidores. Número suficiente... Enfim, senhor presidente, eu vou ler só isso aqui para não entrar em mais polêmicas, porque isso por si só já é extremamente polêmico. Mas o que eu quero dizer, vereador Iago, é que nós, por vezes, falamos aqui das redes sociais, né, por vezes tratamos aqui do que é informação, do que é desinformação, de até onde vai a nossa atividade enquanto parlamentares. Muitas vezes, vereadora, a população acredita, né, que porque o que está vendo na internet é real, e nós temos aqui um prefeito que utilizou da sua família, utilizou da igreja, para os vereadores aqui que são ligados à igreja, o que é um absurdo, porque utiliza, inclusive, da fé das pessoas para desviar dinheiro público. E, vereadores e vereadoras, eu queria dizer para vocês, ontem eu estive na reunião do Conselho de Saúde da nossa cidade, que acontece todas nas terças, né? Nas segundas terças dos meses, né? Estive ontem presente lá, a vereadora Rose também estava cheia a plenária, porque tinham várias conselheiras, tinha um pessoal do SAMU, e fiz um debate com o pessoal da secretaria que estava presente. Estava presente o secretário adjunto da secretaria, o secretário Rafael não estava, porque não está na cidade, e fiz a reflexão com eles. Já lhe passo a parte, vereador Iago. Fiz uma reflexão, porque, mais uma vez, o que está posto na nossa cidade é o debate sobre terceirização ou não. E lá em Sorocaba, o que fizeram foi terceirizar os serviços para os amigos do prefeito, vereador Libardi. E nós vamos provar aqui nessa casa, com dados, que a terceirização não economiza dinheiro público nenhum. Ela só repassa o que deveria ser de responsabilidade do poder público para a iniciativa privada, e depois o município acaba gastando ainda mais, porque tem que arcar com as questões trabalhistas, vereador Libardi, e outras contas que as empresas muitas vezes não pagam. Então, o que está posto na nossa cidade é um projeto de cidade, e nós não podemos, em nome de economizar com o que deveria ser prioridade do recurso público, precarizar os serviços básicos para a nossa população. Disse isso ontem para o secretário adjunto, Mário, e parar com o discurso de que trabalhador é privilegiado. Eu disse naquela oportunidade. Engraçado que eu nunca vi os caras falando do nosso salário, falando do salário do secretário, falando do salário do prefeito. Sempre é um trabalhador que outro do serviço público que é privilegiado e ganha um rio de dinheiro. A impressão que eu tenho é que querem que as pessoas que trabalham sejam miseráveis. Nós não podemos utilizar de discurso falso e de desinformação para tentar convencer a população de que a nossa opinião política é real. Os trabalhadores que fazem o serviço público acontecer têm que ser valorizados. E não só, eu quero que todos os trabalhadores, vereador Libardi, sejam valorizados. Para mim é um absurdo a pessoa da limpeza receber um salário mínimo só. Para mim é um absurdo a pessoa que trabalha todo dia de motorista, fazendo as coisas na nossa cidade acontecer, o metalúrgico, qualquer, um agricultor, vereador Adonei,
que muitas vezes vende o almoço para comprar janta, ganhar um salário desse tamanho e a gente ficar questionando enquanto nós precisamos debater o privilégio de quem de fato é privilegiado. Então, eu queria falar isso da nossa discussão de ontem, senhor presidente, terminar dizendo que nós estamos aqui para defender os interesses da população e não os nossos interesses. Obrigado. Obrigada. Desculpa, vereador Iago, não deu tempo de dar o papai. Com a palavra, vereador.